Oi, Jô, bom dia. Que bom que você tá aqui. Esperar um minutinho aí, pessoal ir chegando. De qualquer forma, vai ficar gravado. Jô, altos downloads acontecendo com as aulas, né? Muito bom. É, dia lindo pra você também. Falar um pouquinho dessa quarta quântica. Sil, seja bem-vindo, bem-vinda. Falar um pouquinho aí dessa nossa quarta quântica. O nosso propósito é expansão, harmonia, trazer clareza para alguns aspectos da vida que às vezes causa incômodo, precisa de mudanças. Então, nosso propósito aqui com a quarta quântica é clarear aí esses aspectos, né? E trazer expansão, né, para nossa percepção da vida, das relações, né? Tudo que está à nossa volta e viver uma vida mais harmoniosa. Então eu me propus a trazer alguns temas que algumas pessoas já tinham me pedido. E aí hoje no final da live eu vou lembrar vocês de me mandar no direct alguma coisa que vocês querem que eu traga para o próximo mês aí da quarta quântica. Que esse mês de maio a gente já tá com a programação, a gente fica combinado assim, tá bom? E o tema de hoje é a síndrome da boazinha. Tem a síndrome do bonzinho também, mas vou falar na linguagem da síndrome da boazinha. E o homem que depois assistir aí vai conseguir, né, perceber isso nas relações dele com as mulheres que estão na vida dele, né? Então, quando a gente fala em síndrome, a gente fala de uma desarmonia, né? Algo que não está em equilíbrio. Porque, na verdade, não tem problema nenhum ser bom, né? Na verdade, a nossa essência, a gente quer sempre o melhor. Mas quando a gente fala de desarmonia, de algo que está em desequilíbrio, quando o nosso sim, né, é um não pra gente, né? Então, quando esse ser bonzinho, ou seja, vamos contextualizar aqui, né? A gente tem uma programação de obediência, né? De obediência, ou seja, é aquele comportamento que foi condicionado desde criança, né? Porque ali quando a gente é criança, a gente está aprendendo os limites, então o cuidador, a cuidadora, né, vai impondo esses limites, então a gente aprende a obedecer, né? E tá tudo certo, é isso mesmo. E aí quando a gente cresce, né, fica adulto, dependendo dessa maneira que a gente percebe o mundo, né, da qualidade das informações que a gente foi absorvendo nesse desenvolvimento, né, desobedecer causa um grande desconforto, né? Então, só que isso é uma coisa que tá lá guardadinha, sabe? Nessa correria do dia a dia, né, que esse mundo moderno aí traz para a vida de cada um, a gente nem para refletir sobre isso, né? Então, a síndrome da boazinha é justamente isso, não refletir, né? Tá, eu tô sempre dizendo sim, né, para o outro,
para as demandas externas, né? Situações e pessoas externas a mim. E aí, esse sim que eu tô dando é um não para mim, né? Ou seja, é só uma via de mão única, né? E aí, trazer a harmonia, sair dessa síndrome de boazinha, é o quê? É trazer clareza, né? Trazer clareza para saber se isso está sobrecarregando, se isso está te distanciando dos seus objetivos, né? E aí, clareando isso, trazer harmonia para as situações, ou seja, que o nosso sim para o outro, para demandas externas, né, o que chega para gente, seja um sim também para gente. Seja um sim também para gente, né? Então é só uma questão aí de afinação, de afinação. E aí tem uma outra coisa também da síndrome da boazinha. Nós temos muitos mecanismos de defesa que a gente foi adquirindo aí ao longo da vida, né? Então, a síndrome da boazinha traz algum desses mecanismos de defesa, tipo assim, se a pessoa ela tem muita necessidade de ser aceita, sabe? Ela diz sim para tudo, para todos, sem fazer uma filtragem, sabe? Sem filtrar justamente aquilo. Esse sim que eu tô dando é um sim para mim também? Ou é só um sim para tampar buraco, porque eu quero ser aceita? Então, quando eu falo de trazer clareza e de refletir, né, esses aspectos dos nossos sims, é justamente isso. Eu estou dizendo um sim porque eu dizer esse sim é para mim também e eu vou expandir com isso e essa situação vai ficar harmoniosa, ou eu só tô dando um sim porque eu quero ser aceita e pronto, né? E aí, se vier essa questão, que é por questão de aceitação, porque a rejeição fica muito difícil, aí trabalhar esses aspectos, né? Para liberar esse padrão aí que está relacionado ao padrão de autossabotagem de rejeição, né? Então, quando a gente fala de querer ser aceito, né? E de nunca dizer não, né, que tá ligada a essa aceitação, né, a gente tem que olhar isso aí porque tem um padrão aí da rejeição, né? E aí a gente traz luz aí pro padrão para não ficar com esses mecanismos de defesa que sobrecarrega a nossa vida, né, trazendo desarmonia. Oi, Jana, bom dia, amada. Já estamos nós aqui. Oi, Yuri, bom dia. Seja bem-vindo, viu? Eu falo muito elas, delas, né? Mas assim, os homens são bem-vindos nesse canal, né? E é uma oportunidade para vocês se olharem também e perceber esses aspectos, né? Que eu vou trazendo aí na vida das mulheres, né? De vocês, assim. Acho que é sempre uma troca legal. Bom dia, quem tá chegando aí. Então, olhar isso é muito importante, porque assim, quando uma pessoa também recebe o nosso sim, se a gente tá fazendo um sim obrigada, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Dar um sim, né? Se sentindo obrigada e pressionada a dar esse sim. E aí a pessoa que recebe, por mais que ela esteja recebendo, né? Assim, a gente esteja obedecendo, ela não sente aquela energia gostosa de doação, sabe? Porque assim, a gente tem os aspectos, né, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente fala, do que a gente faz, e embora a gente não veja, tudo isso é um movimento energético, né? Então, se você parar aí e puxar um filme na sua cabeça, você pode inclusive lembrar de uma vez que uma pessoa, tipo, disse sim para você, fez ali o que você estava pedindo, mas você sentiu um peso, assim, uma coisa que não estava legal, né? Então é quando a gente faz, é por obrigação, né? Que a entrega, ela não é uma entrega genuína, sabe?
E é isso que é a síndrome, né? Que é o quê? É uma desarmonia. Por quê? Porque não tem o genuíno, o espontâneo, o natural, né? Ou seja, fazendo no piloto automático, muitas vezes por aceitação, né? Por querer ser aceita, como eu falei, mas também tem um outro aspecto. As pessoas que não gostam de conflito e de brigas, elas também costumam dizer muito sim, no estilo de eu tô dizendo sim pro outro, para a situação externa, e tô dizendo não para mim, né? E muitas vezes a pessoa tem consciência de que aquilo está sendo desconfortável, mas como ela não quer um conflito, né? Aí ela prefere dizer o sim. E muitas vezes, numa situação desarmoniosa, numa situação de conflito, às vezes o não é a solução, né? Às vezes o não é a solução para poder cada um recalcular a rota ali, né? E recalcular a rota é trazer harmonia, porque esses sims tem que ser via de mão dupla e trazer harmonia para todos os envolvidos. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando? Coloca aí nos comentários, porque eu tenho muito esse hábito da aula e aí eu saio falando, né? Quando eu vejo eu tô falando há 40 minutos. Então, lembrando que aqui é uma live, acabei de me lembrar isso, mas também não deixa de ser uma aula, né? Coloca aí pra mim se tá fazendo sentido, se tá caindo umas fichinhas aí. Ficha é coisa antiga, né, gente? É da década. Tô até entregando a década que eu sou. Download. Tá, Jana? Que bom. Então, no caso de uma situação externa que está sendo desafiadora, tem um conflito, né? A resolução muitas vezes está no não, sabe? Em dizer não para aquela situação, né? E trazer esse não de uma forma leve, né? De uma forma leve. E como não é uma coisa que a gente aprende na escola, a gente não está muito habituado a isso, né? Porque, como eu falei lá no início, essa questão da obediência, né? Então, naturalmente causa um certo conflito quando alguém pede alguma coisa pra gente e a gente diz não, né? Em função desse condicionamento. Então, é por isso que refletir, né? Meditar a ação. Meditação é o quê? Meditar a ação, né? Então a gente desacelera, sai daquele piloto automático para medir as nossas ações, né? E aí dessa forma a gente consegue trazer harmonia para nossa vida, para essas relações, né? Para as situações que estão à nossa volta, que a gente está lidando com elas, né? Então trazer essa clareza aí. E aí tem um outro ponto da síndrome da boazinha que tem a ver com controle, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa é muito legal com a gente, muito boa com a gente, tudo mais, a gente tem o reconhecimento, né? E a gratidão. Então, assim, esses sentimentos, né? Essa atitude de gratidão, de reconhecimento, ela alimenta e fortalece essas relações, né? Criam mais confiança e segurança nessa troca que existe entre as pessoas. E aí sai daquela zona de perigo que é ser boazinha para controlar o outro, para ter controle da situação, né? Então, trazer clareza para esses aspectos é justamente estar sempre colocando luz naquilo que a gente se propõe a viver, né? Para não deixar nada aí sombrio agindo, né? Então, que esse sim para o outro seja genuíno, né? Seja de uma troca realmente, né? Uma via de mão dupla,
para não cair nesses labirintos aí desses mecanismos de defesa, que é assim, eu digo sim, eu sou boazinha para poder controlar, né? E esse padrão, ele é muito mais recorrente do que a gente imagina, né? E quando ele permeia as relações, acaba trazendo muito conflito, né? As pessoas que normalmente são controladoras, elas têm muita enxaqueca, dor de cabeça, porque o que acontece, né? Pegando esse gancho aí da enxaqueca, da dor de cabeça, os nossos padrões de pensamento, eles influenciam as nossas emoções e as nossas emoções, elas influenciam, né, o nosso corpo. Então, quando um desconforto chega no corpo, é porque o padrão ali de pensamento está trazendo muita densidade, muita preocupação, vamos colocar assim, ou preocupação, ou ansiedade, né? Ou uma melancolia sem fim, né? E aí essas emoções, né? Elas chegam no corpo e a forma do corpo dizer que isso não tá legal é falando assim, ó, tá doendo aqui. Então fica a dica aí das enxaquecas da vida, né? Claro, procura fazer um check-up tudo direitinho, mas procura também perceber seus padrões de pensamentos, né? E como que você se sente em relação a isso, né? E aí, pegando esse gancho de como se sente com relação a isso, a gente pode colocar essa prática aí para nunca, né, fortalecer esse lado da síndrome da boazinha. Ou seja, quando chegar uma demanda pra gente, onde a gente, né, vai dizer sim ou não, né, aceite ou passo a vez, é bom que a gente sinta, porque a gente tem muito hábito de ficar só no campo mental, no campo das ideias, né? No campo das probabilidades, o que pode ser, o que não pode ser. E aí, quando a gente faz essa conexão com o sentir, vem muito mais verdade, né? Porque a mente mente, né? Então, quando a mente está condicionada, por exemplo, essa questão da obediência e dizer um não causa um desconforto, né? Parece que é a criança ainda desobedecendo alguma coisa. Então, trazer clareza para essas coisas que podem ficar aí emaranhadas, né? Então, o sentir, ele nos ajuda a justamente a conectar com a nossa intuição, né? Que tem a ver com as respostas do nosso propósito de vida, né? Então, esses sims que a gente vai dando para a vida, para as pessoas e para as situações, a gente tem que sentir se isso tá, né, em ressonância com o nosso propósito de vida, em ressonância com os nossos valores internos profundos, né? Por isso que é bom trazer o sentir, para as nossas decisões, é fundamental, na verdade. Oi, Vitória, bom dia, Flor, bom dia, Alan. Sejam bem-vindos. Tá fazendo sentido aí? E aí, essa prática, né, de conectar, assim, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai fazer uma escolha, né, eu costumo dizer assim, a gente respira e escuta, né? Então, essa conexão de quando a gente precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, dizer um sim ou dizer um não, que a gente vai fazer essa conexão com as nossas emoções, a gente respira, porque a respiração, ela desacelera, né, esse campo mental que está no passado e no futuro, menos no presente, né? Então, a respiração consciente, ela traz a nossa atenção para o momento presente, né? E aí a gente escuta a resposta, né? E aí o nosso sim vai ser um sim verdadeiro, não vai ser um sim da síndrome de boazinha, vai ser um sim porque sentiu,
né? Que tem ressonância, aquele sim para aquela pessoa, para aquela situação, está em ressonância com o propósito de vida, com o que está vivendo, com o que se propôs, né? E muitas vezes o não, né, pode ser a resolução também, né? Então, quando a gente vai dizer um não para uma situação, porque veio essa situação, não está em ressonância. Esse caminho aí não é um caminho que vai me levar, né, aonde eu tô caminhando, que o meu propósito tá aqui. E aí esse não vai trazer harmonia, vai trazer solução também, né? Porque a gente acabou que foi condicionado, né, que não é errado e sim é o certo, e todos esses comportamentos, né, condicionados, eles acabam trazendo um emaranhado realmente para o campo do pensamento, né? Porque aí a pessoa vai dizer um não e vou criar conflito, vou perder a forma como a pessoa me vê, como boazinha e tudo. Então isso é a síndrome, isso é uma sombra ali do condicionamento, né? Aí a gente traz luz, põe luz, aí que é justamente olhando, né, checando essa informação internamente, né? Esse meu sim tá em ressonância com o que eu quero, com o que eu tô me propondo a viver, e assim a gente vai trazendo harmonia para nossa vida, né? A gente vai trazendo harmonia. Alguém quer me fazer alguma pergunta com relação a isso? Nosso tema aqui. Então, só da gente se propor a obter clareza, sabe? Essa atitude, essa parada, né, que a gente dá nesse piloto automático, só quando aí somente da gente se propor a colocar clareza, né, a trazer luz para uma situação e ver se a gente não está agindo no piloto automático aí da síndrome, né, dizendo sim para evitar conflito ou para ser reconhecida. Aí a gente traz clareza, né, a gente lança essa luz aí junto com o sentir. E aí por isso que o autoconhecimento é importante, a gente saber, né, dos nossos sonhos, das nossas realizações, da onde que a gente tem que margear limites, né? Porque assim, quem carrega a síndrome da boazinha, dependendo do nível que ela mantém isso, ela traz como que eu posso dizer? Ela traz muita cobrança dentro dela, né? Então, muitas vezes a pessoa diz sim, porque ela tem muita cobrança também dentro dela, sabe? Uma cobrança de sempre atender, uma cobrança de sempre estar disponível. E isso não é genuíno, porque nem sempre a gente está disponível, nem sempre a gente está no nosso melhor dia. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para vocês. O meu sim, a primeira régua que eu faço a medição dele, né, meditar sobre a ação, é a qualidade da minha presença. Então, se o meu sim não tiver 100% na qualidade da minha presença, eu digo não. Compreende isso? Porque para mim é muito importante a qualidade da presença, escutar a pessoa, estar ali completamente entregue à situação. Jana, é saber usar o nosso poder divino, é trazer essa espiritualidade, essa centelha divina para as ações práticas do nosso dia a dia. É exatamente isso. Então, a gente sempre ganha, sabe? A gente sempre ganha
quando a gente, assim, para essa loucura do mundo, né? Assim, o mundo ele não para, né? Mas quando a gente se retira, né, dessa roda sem fim e reflete, poxa, mas espera aí, onde que isso aqui tá, né? Por que que eu tô sempre dizendo sim aqui e isso não tá me levando a lugar nenhum? Então, quando a gente faz, né, se propõe a olhar, isso já clareia. E aí a resposta que vier, né? A resposta que vier do coração, né, aceita. E muitas vezes, vou voltar na questão da desobediência, né? Que é o quê? Que é nosso comportamento foi condicionado para obedecer. Então, muitas vezes, esse não traz um conflito interno, né? Então, dentro dessa clareza que a gente traz inclusive harmonia para essas outras pessoas do nosso convívio, né? Porque ela sente que o nosso sim é sincero e ela sente também que o nosso não é sincero. Então, eu costumo dizer também que autoconhecimento ele é um estilo de vida. Ele não é algo que a gente vai lá, faz e volta, sabe? Como a gente faz com o trabalho, quem sai de casa para ir trabalhar, porque tem pessoas que trabalham de home office, né? Há muito tempo. Então, o autoconhecimento, ele é um estilo de vida. Ele não é algo que você vai lá pontualmente, faz e volta. Oi, Lourenço! Bom dia! Salve sua força, querido irmão. Saudade. Manda beijo pra Aline. E aí, esse estilo de vida, ele vai trazendo cada vez mais harmonia para nossa vida e para as nossas relações. Todas elas. Porque a gente começa a viver com a nossa verdade. Então, o nosso sim é verdadeiro e o nosso não é verdadeiro também. Mas para isso a gente precisa escolher qual é o estilo de vida que a gente é mais feliz, né? E assim, sem dúvida, a leveza, a alegria, né? Sempre com um olhar de harmonia. Como que eu posso harmonizar isso aqui agora? E aí tudo à nossa volta se transforma. E se não se transforma, a gente vai para um outro lugar que já está transformado, que está nessa frequência. Entende? E aí, a gente, inclusive, com o que eu tô falando aqui, a gente pode ajudar as pessoas, né? Que a gente acaba percebendo que também tá trazendo muito esses aspectos. Então, assim, aquela pessoa que tá dizendo sempre sim para todo mundo, aí ela tá sobrecarregada, tá pesada, né? E a gente tendo essa clareza, né? Numa conversa amorosa, claro, sem interferir, a gente pode trazer esses aspectos para essa pessoa, fazer perguntas para ela, mas como você se sente com relação a isso, né? Porque essa é uma pergunta muito bacana, anota aí, né? Como que eu me sinto com relação a isso? E aí, gente, isso coloca a gente num caminho de mais leveza, porque aí a gente vai vivendo com a nossa verdade, vai expressando a nossa verdade. E aí as pessoas que estão à nossa volta sentem isso e abrem caminho também para elas e para essas trocas genuínas, verdadeiras, né? Fortalecendo as nossas conexões sempre, né? Então, no início aí da live, eu falei que o propósito, né? Nosso propósito com a quarta quântica é expandir, né, nossa percepção, ou seja, trazer clareza para esses aspectos da vida, assim, do nosso dia a dia, que, enfim, por essa correria, a gente acaba não parando para refletir. Então, a gente tira um momento aí para meditar as nossas ações, né, e isso já traz verdadeiramente aí uma mudança,
uma quebra, né, de alguma coisa que tem que ir realmente, né? Então, nosso propósito aí é expandir nossa percepção, né? É trazer um pouco de clareza para esses mecanismos, né, de defesa que, na verdade, eles atrapalham, né? São os obstáculos do caminho. Então, quando a gente fala deles, eles ficam revelados. Então, deixa de ser oculto, né? Esse padrão, essas manias, né? E aí a gente vai trilhando aí um estilo de vida de se conhecer, né? De reconhecer verdadeiramente as potências, né, que nós trazemos e ir liberando esses hábitos, né, esses condicionamentos, né, esses padrões de autossabotagem que na verdade é o que traz desarmonia, desequilíbrio para a nossa vida. Então o objetivo maior sim é esse, né, saber que a gente pode trazer harmonia para a nossa vida com clareza, né? Ou seja, a gente precisa dar essa paradinha, medir as nossas ações, ou seja, isso faz com que a gente esteja sempre checando, né, a nossa ressonância com uma situação, com uma pessoa, com um propósito, com um caminho, com uma escolha, com uma decisão que tem que ser feita, né? E aí isso traz mais segurança, mais autoconfiança interna, mais coragem, né, para iniciar novos projetos ou para fazer aquela mudança que estava aí já batendo na porta e a gente resolve abrir a porta para ela, sabe? Então trazer clareza para esses aspectos simples da nossa vida mas que se não forem resolvidos causam um tsunami, sabe? A nossa qualidade de vida, ou seja, com harmonia, ela vai se transformando, sabe? Parece trabalho de formiguinha. Quando a gente vê, a gente, uau, saiu do conflito. Por quê? Porque todos os dias, né, vários momentos do dia, a gente tá checando, né? Porque a gente, ao longo do dia, fica tomando várias decisões, né? Oi, Angélica, querida, saudade de você, minha flor. Bom dia, Alex. Bom dia aí quem tá chegando, a Nina. Que gostoso, gente, que gostoso. Então, a gente pode pedir para si, né, esse estilo de vida, onde a gente, ao longo do dia, né, a gente faz essa paradinha, né, para medir a nossa ação, para ver se esse não, né, ele está em ressonância com o nosso propósito, com a nossa base de valores, né, e não entrar mais em situações que vão gerar conflito, né, que vão trazer harmonia aí. Que o sim para o outro, né, e para a situação seja o nosso sim, e é totalmente possível fazer isso, né. E o que precisa um pouco mais de esforço é a gente sair desse condicionamento, né. Então, assim, a gente olha o mundo à nossa volta, tudo no mundo tá, né, tá chamando a gente de volta para esse condicionamento de ficar no piloto automático. Mas a gente pode criar esse espaço, né, dentro da gente, dentro da nossa vida e agir dessa forma. Não, peraí, deixa eu medir isso aqui, deixa eu medir essa ação e ver se tá em ressonância, né? Muito bem. Ai, gente, que delícia ter vocês aqui. A Vilma. Como é que a gente tá de horário? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Pode me mandar no direct também, né? O que clareou aí, o que expandiu, né? Com esse nosso bate-papo de hoje, né? Se principalmente, né? Principalmente assim, agir, né? Colocar em prática, né? Colocar em prática aí o que expandiu em você com
com as informações que eu trouxe. E aí experienciar, sabe? É experienciar. Que às vezes a nossa mente, ela pode vir com, mas não pode ser tão simples assim. Tá muito simples. E aí, como a mente mente, o que a gente faz? A gente experiencia. Porque aí quando a gente experiencia, né? Quando a gente vê, não tem como desver. Aí, então, a gente experienciou aquilo, nossa, realmente é verdade. E aí, quando a gente tem essa nossa convicção da verdade, a vida também fica mais expansiva. A gente entra nesse fluxo da vida, né? A gente caminha com mais confiança, né? Expande mais. Ai, lendo aqui as mensagens. Gente, eu sinto. Bom dia, Paulinho. Eu sinto que as informações assim do tema de hoje eu trouxe, né? Então já vou começar a me despedir de vocês, agradecer aí pela presença, né? Pela troca, né? Poxa, seu tempo é valioso e você ficar aqui comigo, realmente eu sou muito grata. Então eu espero que essa entrega de hoje, né? Esse download, esse bloco de luz de hoje, né? Traga clareza para tua vida, traga harmonia, né? Depois você pode me mandar lá no direct algum insight que você teve. Eu gosto muito de receber partilhas, viu, gente? Gosto muito, tá? E aí, se você tiver uma sugestão de tema, você me manda também lá no direct para montar a agenda da quarta quântica do mês de junho, tá bom? Muito bem. Eu vou deixar a live gravada. Se você pensar em alguém que seria, né, bacana tá ouvindo aí, escutando as informações que eu trouxe, aí manda para essa pessoa também, né? A gente vai fazendo essa corrente do bem, né, gente? O que é bom a gente passa para frente e o que é ruim a gente lança para luz. Né? Vamos fazer essa corrente de luz aí, né? De trazer essa clareza para nossa vida, essa harmonia, porque aí a gente transforma esse mundo rapidamente, tá bom? Beijo para vocês, gratidão, gratidão, gratidão.